Ordem do amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água. A ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida, ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a exploramos como o sentido e a alma, por seus efeitos. Bert Hellinger. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, porque esse poema ele está presente no livro O Amor do Espírito. E lá no Amor do Espírito, o nome dele é Ordem e Amor, e não Ordem do Amor. Então, eu, inclusive, fui uma das pessoas que participei da revisão da primeira versão desse livro, e isso me passou naquele momento. Então, é uma coisa que eu gostaria de marcar para a precisão da compreensão, e que também eu vou levar isso para a editora, a senhora Hannelore Heimann, para que ela possa verificar qual é a tradução adequada. Se vocês observarem também, lá no fundo, lá na última linha, no fundo não, lá no final do poema, né, a Marisa leu. A versão na segundo volume está diferente da primeira. A última frase, por favor, porque é diferente do meu livro. Então, tá, nós a depreendemos como ao sentido e alma por seus efeitos. Se vocês observarem, talvez no Amor do Espírito esteja diferente. Então, vamos ter aquela flexibilidade, aquele jogo de cintura, mas também estarmos atentos quando a gente fizer a leitura transversal da literatura hellingeriana. Então, são essas considerações que eu gostaria de deixar aí, e depois eu vou verificar qual seria a versão adequada. Ok? A própria felicidade, volume 1. Para onde quer que seja, vai. Capítulo 2. A constelação familiar clássica. 1. O início. Naturalmente, a constelação familiar não caiu do céu. De certo modo, meu marido Bert se deparou com ela. Tudo começou há quase 40 anos, durante as semanas de psicoterapia de Lindau, quando a psiquiatra Thea Schonfelder, aliás, a primeira mulher na Alemanha a ser nomeada para a cadeira de psiquiatria infantil e de adolescentes, o escolheu para ser representante do pai de um jovem esquizofrênico. Bert não fazia ideia do que estava por vir. Thea Schonfelder o deslocou para outro lugar como representante do pai. Subitamente, ele teve a sensação de cair em um abismo profundo. Já não era ele mesmo, por assim dizer. Ao final da constelação, ele sentiu como se estivesse em outra paisagem, ampla e tranquila. Bert voltou a encontrar Thea Schonfelder novamente durante as semanas de psicoterapia em Lindau. Mais uma vez, ficou profundamente comovido com o trabalho que ela realizava com membros familiares. No entanto, ainda não entendia o que acontecia ali. Thea Schonfelder tampouco conseguia explicar os fundamentos e os contextos que aconteciam nestes processos psíquicos. Alguns anos mais tarde, Bert participou de um seminário de 4 semanas sobre terapia familiar em Snowmass, nas Montanhas Rochosas, Estados Unidos, conduzido por Ruth McClendon e Les Cadiz. Mais uma vez, vivenciou altos e baixos como representante. Ruth McClendon e Les Cadiz tampouco conseguiam explicar o que acontecia. Um ano depois, Bert participou de 2 cursos sobre terapia familiar que McClendon e Cadiz ministraram na Alemanha. Durante 5 dias, fizeram terapia simultaneamente com 5 famílias formadas por pais e filhos. Mais uma vez, Bert mal compreendia os detalhes. Havia vivência, mas faltava a compreensão e a explicação. Mas de uma coisa ele tinha certeza: ali estava o futuro.
Somente um ano mais tarde, após vários acontecimentos em sua vida, Bert começou a perceber o que havia por trás das reações na terapia familiar e compreendeu qual era a nova dimensão para as compreensões da alma que se abria. Por anos, Bert havia oferecido cursos sobre análise de script de vida, desenvolvida por Eric Berne, o criador da análise transacional. Berne a descreve minuciosamente em seu livro. O que você diz depois de dizer olá? Berne descobriu que conduzimos nossa vida de acordo com um plano secreto, como que seguindo a um roteiro, o qual encenamos quase literalmente no palco da vida. Bert compreendeu que esse roteiro já fora representado por outra pessoa da nossa família e que dela era adotado, em grande parte, esse roteiro basicamente repetido. Demorou muito até que ele conseguisse compor um quadro a partir das peças do quebra-cabeças que ele ia reconhecendo. Esse quadro somente viria a público bem mais tarde. Subitamente, Bert percebeu que nossa vida poderia estar ligada ao destino de outro membro da família. Trata-se aqui de pessoas que desapareceram da família, seja porque foram esquecidas ou porque foram excluídas por causa do seu comportamento. Mais tarde, Bert chamaria essa ligação de emaranhamento. Nesse momento, ele entendeu o que acontecia com as pessoas consteladas. Ficou entusiasmado por poder trazer estes contextos à tona. Em uma constelação familiar, fica evidente, por meio dos representantes, quem são esses excluídos e como eles podem ser reintegrados na família e em nossos corações para alívio de muitos. Ao abordar o tema culpa e inocência, lhe ocorreu que há uma ordem de precedência, ou seja, que em um sistema os que vieram primeiro têm precedência sobre os que vieram mais tarde. Assim foi no fim da década de 1980 e início dos anos 1990, o início da história de sucesso da constelação familiar. Fazendo uma retificação, né? Fim da década de 1980, início dos anos 90, história de sucesso da constelação familiar. Então, por favor, isso aqui vocês precisam saber, porque na hora que vocês forem fazer uma explicação sobre a história da constelação familiar, esse é um dos textos onde vocês vão se alicerçar para fazer essa descrição. Essa história também está contada em vídeo pela Sophie, numa breve entrevista que ela fez para a TV Suprem, aqui em Brasília. Então, vocês podem colocar TV Suprem e buscar Sophie Hellinger e vocês vão ver ela contando um pouco dessa história do rapaz, do atendimento ao rapaz. Coisas importantes que tem aqui. Como vocês podem observar, existiam trabalhos terapêuticos com famílias, e que inclusive se chamavam de constelação familiar, mas as próprias pessoas que faziam esse trabalho, como no caso Thea Schofender, e aqui as outras duas pessoas que são citadas, né, que é a Ruth McClendon e Lecadi, não entendiam o que acontecia ali. E tampouco Bert Hellinger entendia o que aconteceu ali. Ou seja, quando a gente fala que o Bert Hellinger é o criador da constelação familiar, o que nós, na verdade, estamos falando não é que ele foi o responsável por criar absolutamente tudo, mas é porque aquilo que acontecia não tinha sentido para as pessoas. Ele foi a pessoa que descobriu essas ordens, ele que descobriu esse emaranhamento que nós tínhamos com outros membros de gerações passadas. Ele foi a pessoa que experimentou em si mesmo o campo e começou a desenvolver esse caminho fenomenológico do conhecimento que o permitiu desenvolver a sua abordagem. Tá? Esses dias eu fui convidada para fazer uma palestra para um congresso que vai acontecer de constelação familiar. Aí eu peguei e citei toda a história da constelação familiar, com detalhes, nome de fulano, nome de ciclano, nome de beltrano. Aí depois eu terminei essa entrevista, eu falei, quer saber de uma coisa? Ninguém ainda está dizendo a verdade, ou o último, como Bert Hellinger costuma dizer. Não é, a constelação não é a soma de uma série de partes. Né? Nós já sabemos há muito tempo que o todo é maior do que a soma das partes.
a origem da constelação familiar é de uma dimensão sutil, uma dimensão espiritual, é uma dádiva que ele recebeu por meio do seu próprio trabalho, inclusive de muita disciplina meditativa e de purificação, como a gente vai ver ao longo da obra dele, o que isso significa, das suas imagens internas. E foi através do seu próprio caminho de volta para os seus pais. Então, esse foi o percurso. Então, ele teve contato com essa experiência. Como todos nós sempre dizemos, o mais importante aqui não é o estudo dos livros, é a experiência direta através de uma constelação. E, a partir disso, ele foi fazendo as suas investigações e recebendo, como todo mundo percebe que ele recebe, as suas indicações dessa dimensão sutil. 2. O procedimento. No início, a constelação familiar clássica de Bert Hellinger ocupava-se primordialmente das relações pessoais. Com isso, ele conseguiu trazer à tona as ordens do amor fundamentais, responsáveis pelo sucesso ou fracasso das nossas relações. Mais adiante, tratarei destas ordens do amor em mais detalhes. Neste momento, eu somente gostaria de citar apenas um exemplo para auxiliar na compreensão do procedimento da constelação familiar. Cada pessoa dentro de uma família tem o mesmo direito de pertencer. Muitos problemas nas famílias, inclusive doenças, têm sua origem na exclusão de um membro familiar. É o que ocorre, por exemplo, quando um filho é dado para adoção ou ocultado. A constelação familiar clássica focava na família atual ou na família de origem. Quando se tratava, em princípio, de um casal e de seus filhos, muitas vezes revelava-se que os problemas estavam ligados a algo não resolvido nas respectivas famílias de origem. O foco se restringia a essas duas famílias. Este tipo de constelação familiar provou ser eficaz, ajudou muitas pessoas e foi considerada um enriquecimento à psicoterapia. Muitos psicoterapeutas incorporaram esta nova abordagem em sua linha de trabalho. No entanto, quero salientar que, mais tarde, Bert e eu continuamos desenvolvendo a constelação familiar clássica até chegarmos à nova constelação familiar. Afinal, neste contexto clássico, significa nada mais do que estagnado. Na Hellinger-Schuller, Escola Hellinger, transmitimos o conteúdo da Hellinger Ciência. A Hellinger Ciência é a ciência de todas as relações e a evolução da constelação familiar. Agora, nós somente ensinamos a constelação familiar original Hellinger, que tem uma procura tão grande no mundo inteiro que mal podemos atender à demanda. A constelação familiar clássica ocorria de forma simples. A partir de um grupo de participantes, o constelador ou o cliente escolhia representantes para certos membros de sua família e os configurava espacialmente uns em relação aos outros. Para tanto, ele os tocava no ombro, por exemplo, e os posicionava no lugar por ele escolhido. Este contato físico era essencial para estabelecer o campo sábio. Em seguida, o cliente se sentava e inicialmente observava a constelação subsequente. Assim que estavam posicionados, os representantes começavam a sentir-se como as pessoas que representavam, embora não as conhecessem ou não fora dito nada a seu respeito. Às vezes, os representantes chegavam a falar com a voz ou a apresentar os sintomas dessas pessoas. Por exemplo, começavam a tremer ou não conseguiam mais ficar em pé, ouvir ou ver bem. Este fenômeno não pode ser explicado através de conceitos convencionais. O termo que chega mais próximo é o de campo espiritual, também chamado campo morfogenético, criado por Rupert Sheldrake. Segundo este autor, os acontecimentos prévios de uma família ou de um grupo, assim como sentimentos associados a estes acontecimentos, ficam armazenados numa espécie de memória coletiva. O grupo ou família também tem uma consciência coletiva. Ela dita a cada um de seus membros como assegurar o pertencimento ao campo espiritual e à sua família.
É nesse campo que os representantes de uma constelação entram. Eles mergulham em algo que os une a pessoas ausentes. Esse fato não acontece de maneira externa ou superficial, mas em um âmbito profundo, onde uma força que conduz a todos se torna perceptível. Bert e eu chamamos essa força de grande alma. Ela também envolve a pessoa que é constelada. Em seguida, esta se surpreende com o que é revelado. Por exemplo, podem vir à tona relações até então ocultas com outros membros da família. Na constelação familiar clássica, o constelador perguntava aos representantes como se sentiam uma vez que haviam tomado os seus lugares. Em seguida, ele os mudava de lugar até que todos se sentissem bem no final. Muitas vezes, escolhiam-se e incluíam-se outros representantes. Se, por exemplo, todos olhavam na mesma direção, isto significava que olhavam para alguém que havia sido excluído ou esquecido pela família. Em muitos casos, tratava-se de uma criança que havia morrido cedo. Quando alguém representava esta criança, os outros respiravam aliviados. Assim, se tornava aparente uma ordem do amor oculta. Somente quando todos os representantes se sentiam bem em seus lugares, o cliente tomava o lugar de seu representante e lhe era perguntado como se sentia. Às vezes, outros passos ainda se faziam necessários, ou o constelador determinava frases de solução. Ele poderia, por exemplo, instruir o cliente que ele dissesse "Obrigado, querido papai", a um representante. A pessoa constelada absorvia inteiramente a imagem de solução que havia então surgido. A constelação era uma imagem da ordem com a qual se concordava, mesmo que as imagens ainda estivessem longe de serem realizadas externamente. Se concordava que seriam postas em prática. Era preciso que, primeiro, a imagem se desenvolvesse plenamente na alma para que a ação seguisse ao vivenciado e que fosse movida por uma compreensão e uma força interiores. Exemplo: dentro de sua família atual, um homem configurou uma criança à margem e olhando para fora. Desta forma, ficou aparente que esta criança ansiava por deixar a família. Bert perguntou à representante da criança como ela se sentia no seu lugar. Ela respondeu que se sentia bem. O quadro geral da constelação sugeria que ainda outro membro da família desejava ir embora. Por isso, Bert pediu que a representante da esposa trocasse de lugar com esta criança. Quando ele lhe perguntou como ela se sentia, ela também respondeu que se sentia bem. Com base em repetidas experiências adquiridas ao longo de muitas constelações familiares, era de se supor que era a esposa que desejava partir, seja lá por que motivo. A criança estava disposta a assumir este destino em lugar da mãe. Para os pais, esta foi uma constatação profundamente alarmante e assustadora. Surgiu a questão: como isso era possível? Por que a esposa desejava partir? Ou, em última análise, por que ela, do fundo da alma, ansiava por morrer? A resposta estava em um acontecimento na sua família de origem. A irmã gêmea da esposa morrera pouco depois de nascer. Quando, diante da esposa, foi posicionada a representante da sua irmã gêmea, ficou claro que a mulher desejava segui-la na morte para se juntar a ela. Eis um exemplo do que queremos dizer quando falamos de emaranhamentos fatídicos. Eles estão fora de nosso conhecimento e desejo, de nossa atenção e nossa consciência. São fatídicos porque determinam nossa vida, sem que possamos controlá-los, pelo menos até que tomemos consciência deles. No caso citado, não era somente a mulher que estava fatidicamente emaranhada, mas a filha e o marido também estavam. A criança, porque mesmo sem saber a razão, queria tomar o destino da mãe para si. E o marido, porque ele estaria sujeito à situação sem ter como agir, se sua relação com sua esposa fracassasse em decorrência dos laços que ela tinha com seu destino. Portanto, a constelação familiar traz à tona não somente coisas ocultas do passado, mas também o futuro. O essencial numa constelação
é mostrar um caminho para uma solução do emaranhamento e guiar as pessoas envolvidas neste caminho. Isto também se aplica à nova constelação familiar. Para isto, os clientes têm que se ligar a algo maior, conscientemente deixar para trás algo que passou e se abrir ao novo, mesmo que, de início, isso cause medo. Este processo demanda uma força especial, cuja fonte é primordialmente a conexão com os pais e antepassados. Muitas vezes já se consegue alcançar isto durante a constelação. Muito bem. Então, primeiro eu vou fazer uma revisão daquilo que foi dito e depois eu passo a palavra aos comentários que vocês possam ter. Eu achei muito lindo, né? Esse capítulo ele começa com uma frase: para onde quer que seja, vai. E eu me lembro que quando eu estava fazendo a revisão desse livro, a primeira leitura, eu me lembrei, nossa, essa frase eu já ouvi em algum lugar. Eu coloquei ela na internet, era uma frase muito semelhante a uma frase do Confúcio. Então, aí vocês já começam a perceber também um pouco da origem filosófica desse trabalho, tá? Muito importante esse capítulo, né? Como eu falei para vocês, ele é um capítulo que vai descrever o surgimento da constelação familiar e também que se complementa, quando a gente faz a leitura desse capítulo, vai se complementar com o prefácio do Dr. Rüdiger Rogó e também com as outras informações que nós temos até agora nos outros livros, né? Especialmente Um Lugar para os Excluídos, que é o livro que nós temos até o momento, que trata da biografia do Bert Hellinger. Como vocês já sabem, a autobiografia dele já foi escrita por ele mesmo e é o próximo livro que está sendo editado. Então, primeiro eu gostaria de esclarecer o significado do termo constelação familiar clássica, né? Então, existem várias classificações das constelações familiares. A Sophie Hellinger aqui está usando uma delas e ela se refere e explica o que ela entende por uma constelação familiar clássica, descrevendo esses momentos iniciais de pesquisa, de investigação sobre a constelação familiar. Então, é um momento onde a constelação ocupava-se primordialmente das relações pessoais. Hoje em dia, nós já sabemos que nós podemos constelar a relação numa empresa, a relação com o dinheiro, uma relação com um órgão do corpo, nós podemos constelar eventos, situações, sentimentos que nós sequer sabemos exatamente onde aconteceram, onde estão, de onde surgiram. Então, a constelação familiar clássica, ela descreve essas primeiras experiências, se concentrava nas relações pessoais, especialmente na atenção do que seria a família atual e a família de origem. Agora, vejam bem, ela também dá a sua explicação em relação a esse termo. Ela diz, neste contexto, clássico significa nada mais do que estagnado. Por que isso? Porque a tendência que nós temos é falar música clássica, ou seja, música que tem talvez uma qualidade maior do que a música erudita. Mas ela está explicando qual é o sentido dessa palavra clássica. Ou seja, é a ideia de que a constelação familiar ela tem uma forma clássica e que essa forma deve prevalecer. Então, ela está mostrando que não, que pelo contrário, que a constelação familiar é um movimento, é uma ciência, né? O nome é Hellinger Ciência, é a ciência de todas as relações e a evolução constante, viva das constelações familiares. E é por isso que elas são chamadas atualmente dentro da escola, para poder diferenciar o que é o trabalho do Bert Hellinger e o trabalho desenvolvido dentro da Hellinger Schule, de outras possibilidades de trabalho, como constelação familiar original Hellinger. Tá? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o conceito de campo, né? Esse é um conceito que nós vamos ver ele em várias obras hellingerianas. Por exemplo, eu estava recentemente lendo o livro A Cura, e lá
tem uma compreensão diferente da palavra campo espiritual da compreensão que tem aqui. Então, quando ou eu ou vocês fizerem a leitura da obra hellingeriana, é muito importante seguir a ordem de publicação dos livros, tá? Se eu não enviei para vocês, vou estar enviando a lista dos livros publicados por Bert Hellinger em português, ordenados de acordo com a sua publicação em alemão. Então, eu preciso observar isso, como ao longo da literatura, alguns termos, alguns conceitos foram se ressignificando, tá? Então, eu deixo aqui a dica para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, ver no livro A Cura o que Bert Hellinger diz sobre o termo campo espiritual. Basicamente, o que a Sophie Hellinger está fazendo aqui? Ela está fazendo uma relação com o conceito morfogenético do biólogo Rupert Sheldrake, que é um dos muitos conceitos, ou muitos não, vários conceitos de campo existentes. Como nós sabemos, esse conceito está presente na física, esse conceito está presente na psicologia, esse conceito está presente dentro da história. Num outro livro do Bert Hellinger, que eu também acho que é A Cura, ele vai falar que ele já estava presente na filosofia alemã antes de que ele tivesse sido desenvolvido dentro da biologia, né? Num dos vídeos que eu distribuí para a turma 1, 2 e 3 via WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, eu também mostrei que havia um outro biólogo anterior ao Rupert Sheldrake, no início do século XX, que já falava sobre o conceito de campo, que é o Alexander Gurwitch. Ou seja, foram várias pessoas, como em todo e qualquer descobrimento importante, que refletiram, que pensaram, que sintonizaram, que tiveram acesso a essa ideia do campo que nós utilizamos dentro da constelação familiar. Mas, aqui também na página 20, existe a descrição. É nesse campo que os representantes de uma constelação entram, eles mergulham em algo que une as pessoas ausentes, né? Esse fato não acontece de maneira externa ou superficial, mas em um âmbito profundo, onde uma força que conduz a todos se torna perceptível. E aqui tem o conceito que eu gostaria que vocês marcassem. Bert e eu chamamos essa força de grande alma. Então, esse campo de informações, morfogenético, mórfico, é chamado por Bert e Sophie Hellinger de grande alma. Então, na constelação familiar clássica, o que acontecia? Basicamente, a professora Angélica Oliveira falam que eram movimentos da consciência, ou seja, havia uma experiência em relação. Como você se sente nesse lugar? Se eu te viro, como você se sente? Se todo mundo olha para um determinado lugar, a gente coloca um representante. Se olha para o chão, a gente coloca um representante. Então, foram dessas primeiras experiências da constelação clássica que surgiram parte dos nossos fundamentos, né, dos procedimentos da constelação. Então, a constelação era uma imagem de ordem, né, que surgia dentro daquela colocação familiar, e a ideia que se tinha é que, mesmo que essa imagem ela não tivesse se realizado, que ela viria a se realizar dentro da vida cotidiana, né? Ou seja, que ela evoluiria, desabrocharia dentro da alma e levaria a pessoa a uma ação reparadora. Também nessa parte que nós estamos lendo, ela fala de que maneira Bert Hellinger desenvolveu esse conceito de emaranhamento, quando ele percebeu que as pessoas que estavam dentro de um sistema familiar atual estavam conectadas a outras pessoas e de maneiras inclusive fatídicas, como ele coloca aqui na última página, né? São emaranhamentos que estão fora do nosso conhecimento, fora do nosso desejo, da nossa atenção, da nossa consciência e que nos conduzem de maneira profunda nas nossas vidas. Então, a constelação familiar, se não é o único, é, com certeza, o método mais eficiente de acesso a essa informação que, pelo menos, nós conhecemos. Então, a constelação familiar, ela traz à tona não somente coisas ocultas do passado, mas também o futuro. O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Por quê que a constelação traz algo que é do futuro? Porque se eu vejo que uma pessoa não está conectada com a sua mãe, ou que recusa tomar a sua mãe,
A partir dos estudos que nós fazemos, a gente já sabe qual é a consequência disso. A consequência disso é doença, fracasso, problemas financeiros. Entendem? Então, de uma certa maneira, a constelação ela mostra, revela coisas do passado, não necessariamente a memória que eu tenho factual de algo, mas informações profundas desse passado familiar e pessoal, e ao mesmo tempo aponta para o futuro. Né? Eu me lembro do hipnoterapeuta Milton Erickson, que foi um dos professores das fontes de conhecimento do Bert Hellinger, ele dizia assim: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Como que não é tarde para ter uma infância feliz? Nunca é tarde para ter um casamento, um ex-marido. Bom, quando eu mudo a minha percepção sobre algo que passou, aí eu tenho uma infância feliz, eu tenho um ex-marido maravilhoso e etc. Compreendem? Pois bem, então o essencial numa constelação é mostrar um caminho para a solução desse emaranhamento e guiar as pessoas envolvidas neste caminho. É algo que emerge numa constelação, mas que se manifesta na vida cotidiana através de uma ação. Né? E qual é a condição? Os clientes têm que se ligar a algo maior e necessariamente envolve uma renúncia. Deixar para trás uma imagem, a imagem do ex-marido, a imagem dos lobos maus da infância. Eu tenho que deixar algo para trás. Eu tenho que renunciar, deixar algo para trás que passou, se abrir para um novo, mesmo que esse novo, num primeiro momento, cause medo ou que cause desconforto. Né? Então, esse processo ele vai demandar uma força especial, e essa força especial vem de onde? Vem de um contínuo aprofundar e um restabelecimento do relacionamento com os pais e os antepassados. Então, é daí que a gente tem a nossa força para esse novo. Então, antes da gente passar para outra parte, eu gostaria de dar uma pequena aulinha sobre os momentos da constelação familiar. Porque nós falamos aqui da constelação clássica, né? Mas isso foi uma nomenclatura posterior. Nós podemos falar, por exemplo, a professora Angélica Oliveira, ela fala de constelações neo-hellingerianas. Vocês viram aqui no livro que a Sophie Hellinger fala de novas constelações familiares. Então, como foi o desenvolvimento, a evolução das constelações familiares? Bert Hellinger conheceu esse trabalho, ou aquilo que naquele momento era realizado como constelação familiar, né? Como nós já vimos na aula passada aqui nessa turma, um termo cunhado por Alfred Adler, que naquele momento tinha um significado completamente distinto. E é assim que funciona. Todo o processo de construção social de conhecimento, ele vai evoluindo. Aquilo que lá em Minas o pessoal diz, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Então, aquilo que foi chamado de constelação familiar, não é aquilo que nós chamamos hoje de constelação familiar. Logo depois, percebendo essa dinâmica profunda que acontecia na alma das pessoas, nessa constelação familiar, nessa Familienaufstellung, né, que é um pedido também da Sophie Hellinger, que passemos a utilizar o termo em alemão ao invés do termo em português, né, já que houve uma perda do sentido original na sua tradução para o inglês e para outras línguas. Então, logo ele percebeu a existência desse movimento profundo, né, que aquelas pessoas não eram estáticas, não era apenas uma pergunta aqui, outra ali, como você está, que na verdade, quando essas pessoas se sintonizavam, elas eram tomadas por um movimento. Ele passou a chamar esse trabalho de movimentos da alma. Isso é uma etapa do trabalho hellingeriano. Nessa compreensão de alma, ele começou a perceber a importância das informações transgeracionais da família, né? Até que ele trabalhou muito tempo com o nível da consciência restrita e o nível da consciência coletiva, descobriu, desenvolveu tudo que ele sabe sobre isso, ou sabia até aquele momento, mas ele viu que havia um outro nível ainda mais amplo, que ele chamou de consciência espiritual, aquilo que vai além do bem e do mal. Quando ele via que as constelações, os movimentos da alma, não tinham mais progresso, ele observou que era necessário abrir-se para algo ainda maior,
que ele chamou esse nível de consciência espiritual, que é esse nível de consciência que vai além da polaridade. E aí esse trabalho passou a ser chamado de movimentos do espírito. Movimentos do espírito. E aí a gente tem que entender o que Bert Hellinger chama de alma, o que Bert Hellinger chama de espírito, que não tem nada a ver com a nossa concepção tradicional presente na religiosidade do Brasil, de uma alma individual ou de um espírito que encarna numa pessoa. Ele está falando de uma alma, de um conjunto de conhecimentos e de informações que mais se assemelha a essa ideia de campo do Rupert Sheldrake. Ou seja, ao invés de eu ter uma alma, eu estou numa alma. Né? Estou numa alma, estou num campo de informação. E o conceito de espírito também, um conceito também que não é individualizado, mas como sendo essa grande força criativa que movimenta a tudo e a todos. É essa a ideia desse conceito, pelo menos a básica. Quando houve essa compreensão de que todo esse corpo de conhecimento sobre os relacionamentos humanos eram úteis para diferentes áreas do conhecimento, de que havia efetivamente sido descoberto e estava sendo desenvolvido todo um novo campo de conhecimento, de saber, foi então batizado esse corpo de conhecimento de Hellinger Ciência, para que ficasse marcado o nome do fundador e o corpo de conhecimentos que ele desenvolveu. Depois disso, num breve momento, esse trabalho também foi chamado de constelações mediais. Você vai também encontrar vídeos que vão falar sobre isso dentro da internet, e especialmente no livro Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, ele vai explicar o que ele entende por medial, que também é uma palavra que tem a ver com o conceito que nós temos e a palavra que nós temos de mediúnico, mas também não com o mesmo significado. Né? Mediúnico de uma forma mais ampla, no sentido de percepções que envolvem não apenas as pessoas que estão presentes na constelação, mas a todos que estão presentes dentro do grupo. Então, isso, a constelação medial, ela fala de um momento da constelação familiar, onde ela passa para um estágio, digamos assim, entre aspas, quântico, né? E também quântico, não apenas de que todas as pessoas que estão participando dentro da sala são envolvidas, mas também onde a gente começa a observar que há uma mudança na temporalidade. Bert Hellinger começava, por exemplo, ele se concentrava e vinha uma frase, uma palavra, e muitas vezes essa frase, essa palavra, era o que vinha acontecer no final da constelação que se processava. Então havia também uma mudança, houve também uma mudança na temporalidade. Não só todas as pessoas eram envolvidas, mas também havia uma outra relação com o tempo e espaço, e isso marca esse momento das constelações mediais, que foi um momento muito breve. Logo depois se criou esse termo genérico de novas constelações familiares, que para poder descrever justamente esses movimentos profundos que acontecem sem palavras e com um movimento, onde já não é necessário saber mais nada do que acontece. Então, isso eu falo para que vocês possam ter uma ideia desse fluxo, né? E como agora a escola Sophie resolveu chamar de constelação familiar original Hellinger, não é uma questão de trademark, mas é uma questão de marcar essa diferença do que existe em relação a outras possibilidades que são desenvolvidas por outras pessoas. E também para que, a partir deste nome, tudo que possa acontecer esteja contido nele. Né? Então, todos os próximos desenvolvimentos da constelação familiar já estão contidos dentro dessa ideia do que é a constelação familiar original Hellinger, ou seja, algo vivo em contínua expansão e movimento, inclusive conosco agora.